Salvador, o meu Senhor, mas aquela que iria sair de dentro do seu interior, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, para você, verdadeiramente, quem é Jesus Cristo? Qual seria a resposta que você daria a essa pergunta? Se o próprio Jesus, o que você diz que eu sou? Qual é a sua resposta ao meu respeito? O que você responderia? Com sinceridade no coração. Jesus é para nós aquilo que vivemos dele. Jesus é para você aquilo que você vive dele, aquilo que você vive por ele e aquilo que você vive para ele. Talvez essa resposta que sairia do nosso coração. A base do nosso relacionamento, a medida do nosso relacionamento com Cristo, a medida da nossa intimidade seria a nossa resposta. E aí talvez, se eu te ouvir a resposta, eu vou entender qual é o seu relacionamento com o Cristo. Porque a nossa verdadeira resposta está baseada em realmente o quanto nós vivemos dele ou vivemos com ele ou para ele. Jesus interroga seus discípulos e faz uma pergunta: o que as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? O que as pessoas estão falando a meu respeito? E há uma confusão ali, há um monte de respostas, né? Há várias respostas. João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Rumores aqui, rumores dali, dizendo quem realmente seria Jesus. Eu acredito que o verdadeiro interesse de Jesus era ter uma resposta daqueles mais chegados, daqueles mais íntimos. Talvez Jesus esteja perguntando para você: quem eu sou para você? Porque você está próximo, você está íntimo dele. E qual seria a sua resposta? Quem eu sou para você? Quem realmente eu sou? O que eu significo para você? Os seus discípulos, então ele pergunta: e vocês, quem dizes que eu sou? As pessoas estão dizendo acerca de mim. E vocês, quem dizem que eu sou? Sabe por quê? Quem está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, ou não me conhece, eu, pastor Reovaldo, você não me conhece, você vai ter uma resposta sobre mim. Quem é o pastor Reovaldo para você? Você vai ter uma resposta sobre mim, porque você não tem intimidade comigo, você não me conhece direito, talvez você ouviu falar a meu respeito. Talvez alguém me pintou de uma forma diferente para você, e você vai responder segundo aquilo que você ouviu, segundo aquilo que você pouco me conhece. Mas aqueles que me conhecem com mais profundidade, se eu perguntasse para a Ataíde, quem eu sou para você, Ataíde, você teria uma resposta favorável. Porque o irmão que de vez em quando bate na minha campainha, me traz um pernil de porco, me traz 1 litro de banha, não é? Me dá uma oferta de vez em quando, sem eu pedir, porque há uma proximidade, há uma intimidade, e ele sabe quem eu sou. Então, para você saber quem eu sou, se aproxime de mim, conviva mais comigo, tenha mais intimidade, e isso com qualquer pessoa. Para você saber realmente quem é Jesus, você precisa ter proximidade com ele. Você precisa andar com ele mais vezes, você precisa dialogar mais com esse Cristo. E então Jesus pergunta para os mais chegados: e vocês, quem dizem que eu sou? Qual é a sua resposta, meu irmão? Eu sei que Jesus sabe. Eu sei que Jesus sabe o que você pensa a respeito dele. Lógico que Jesus sabe o que está no teu coração. Ele não precisa nem perguntar, ele não precisa nem ouvir a sua resposta, porque ele já sabe o que você pensa a respeito dele. Ele sabe o tamanho da intimidade que você tem com ele. Jesus sabe o tamanho do relacionamento, a medida do relacionamento que você tem com ele. Ele sabe. Se estamos completos, ou estamos pela metade, ou estamos lá no raso. Ele sabe, mas ele pergunta, ele sabia que os discípulos iriam falar sobre ele, mas ele quis ouvir da sua própria boca, da própria boca deles.
Então Ele olha o nosso coração e as nossas atitudes, já tem a resposta. Ele olha para o seu nível de intimidade, para o seu nível de relacionamento e já tem a resposta. Não precisa você abrir a boca. E não precisa esconder nada também não, porque Ele sabe. E eu posso até disfarçar na minha resposta. Eu posso até induzir uma resposta para satisfazer aqueles que me perguntam. Mas o Senhor sabe da minha resposta real e verdadeira. E é por isso que nessa noite nós devemos responder com toda a nossa sinceridade. Quem é Jesus? O que Ele significa realmente para mim? Você precisa sair daqui com uma resposta exata e concreta e sincera diante do Senhor. Jesus, Tu és para mim. Isso. Jesus, Tu és para mim, com toda a sinceridade do meu coração, aquilo que você realmente conhece dele. Pedro, em seu temperamento e tendo uma revelação do céu, declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você já declarou isso algumas vezes? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Já declarou em particular: Senhor Jesus, eu sei que Tu és o Cristo. Na sua intimidade, no seu relacionamento, na sua oração, você o honra, o louva dessa maneira? Embora a maioria dos homens não creia, e nem pode afirmar que Jesus é o Cristo, o Filho dos Deus vivo, a maioria dos homens não afirmam isso, não creem nisso. Mas com os demônios é bem diferente, irmãos. Vou falar em demônios agora. Vocês vão fazer um paralelo com o ser humano e os demônios. Meu Deus do céu. Porque com os demônios é bem diferente, porque eles creem e estremecem diante de Deus, diz a Bíblia. Quando fala no nome de Jesus, as perninhas dos demônios, os joelhos batem um no outro, tremendo diante de Deus e temendo diante de Deus. Os demônios. E os homens não reverenciam o Cristo. Os homens não honram o Cristo. Os seres humanos estão desprezando o Cristo. E os demônios se prostram. Os demônios reverenciam. Os demônios se quebrantam diante do Filho de Deus. Olha o que diz Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Crês que há um só Deus? E existe um só Deus, tá, irmãos? Os restos é invenção dos homens. Obra e criação da mão dos homens. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha a declaração de Tiago, isso é bíblico, está na palavra. Abra sua Bíblia aqui, para você não falar que foi escrito por homens ali. Na sua Bíblia também está escrito: crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem diante de Deus. E nós não reverenciamos o Cristo. O fato dos demônios crerem dessa forma é que eles vieram de lá, irmãos. Os demônios conviviam com Jesus Cristo. Eles sabiam quem era o Filho de Deus lá no céu, lá na glória, lá na eternidade. E quando eles foram lançados na terra, eles continuaram sabendo quem é o Filho de Deus. E eles continuam sabendo. E há várias passagens onde eles declaram ser Jesus o Filho de Deus. Porque quando Jesus chegava, demônio nenhum resistia. Demônio nenhum resistia. E o primeiro texto que eu vou ler para vocês é Lucas 4, 40 e 41. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam para quem? Para Jesus, o Filho de Deus, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Jesus tocava nas pessoas, Jesus impunha as mãos sobre as pessoas, havia um toque físico de Jesus para com as pessoas. E muitas vezes esse toque físico era um toque de cura, de restauração, de aceitação. Porque lá em Lucas capítulo 5, quando aquele leproso clama: Jesus, se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus disse: quero. E tocou no leproso e disse: ser limpo. Ser limpo.
E aí um judeu jamais poderia tocar numa pessoa imunda, né? E Jesus quebra o paradigma de ser limpo. E aquele toque curou a alma daquele leproso. Porque aquele leproso primeiro foi rejeitado pelo seu pastor, pelo seu sacerdote. Porque ele teve que ir lá se examinar. Ficou 7 dias, depois mais 7 dias, e foi declarado: você é leproso, sai daqui. Você não pode mais entrar na igreja. Depois, diante da sociedade, ele não poderia mais andar livre na sociedade, na rua, porque as pessoas o rejeitaram, e agora ele não poderia conviver dentro da sua casa, com a sua família, os seus filhos, porque ele era imundo e ia contaminar a sua família. 3 vezes rejeitado. E Jesus: eu não te rejeito, toca, e ele é curado. Por isso que o toque de Jesus nos cura. E impondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Os demônios saíam das pessoas clamando: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele respondendo-os, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Você sabe quem é o Cristo? Os demônios sabem quem é o Cristo. Porque olha o que a Bíblia diz: pois sabiam que ele era o Cristo. Nós sabemos quem é o Cristo de verdade? Você sabe, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você sabe quem é o Cristo de verdade? Porque os demônios sabem, e estremecem, e saem gritando, não resistem à voz de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, falado pela boca de um demônio. Nossa convicção como crentes a respeito de Jesus deve ser muito maior do que as dos demônios. A gente tem que deixar os demônios no chinelo, na ralé, pela nossa declaração, pela nossa devoção, pela nossa intimidade com esse Cristo. A nossa perseverança em conhecê-lo deve ser constante, em buscá-lo deve ser constante. Nós estamos vivendo dias de apatia. São poucos que estão perseverando, são poucos que estão ali pagando o preço, são poucos, os restos só estão aproveitando a correnteza. O resto só estão aproveitando as rebarbas, ou seja, as migalhas que caem da mesa dos filhos. Porque os filhos estão sentados na mesa, mas aqui os aproveitadores só estão comendo migalhas. E se acham filhos, e se acham dignos, mas não estão sentados à mesa, comendo o pão dos filhos, mas estão como os cachorrinhos comendo as migalhas, e acham que têm o privilégio de filhos. Olha o que diz 2 Pedro 3,18, a respeito do crescer em conhecimento. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então é uma orientação de Pedro: cresçam na graça, cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheçam com mais profundidade, saibam quem realmente Ele é, saibam o que realmente Ele faz. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento desse Jesus, desse Cristo, o Cristo ressurreto. No próximo texto nós temos o episódio do endemoniado gadareno, um homem possuído por uma legião de demônios, legião, muitos demônios, que estava destruindo a vida daquele homem. E esse homem andava nos sepulcros e nada o prendia. Ele arrebentava as cadeias, as correntes. Ele andava sujo, nu. E olha o que o texto diz. E olha o que esse demônio chamado legião disse para Jesus. Presta atenção, mais um demônio. Nós sabemos que uma legião são muitos demônios em uma só pessoa. Possivelmente mais de 1000. Agora, como que uma pessoa aguenta uma legião? Então, na legião existe um líder, existe um chefe.
Então Jesus se dirige, qual é o seu nome? Se você lê o texto, Jesus conversa com o demônio, qual é o seu nome? Legião, porque somos muito. Um responde, o líder. E olha só, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. No plural aqui. E não andava vestido, mas habitava em qualquer casa. Não habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então ele não habitava em casa, ele habitava nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Ai, ai, ai. Um demônio se prostrando, aliás, uma legião se prostrando diante do Cristo. Não é tremendo isso? Não é o Cristo que você serve? Não é o Cristo que você se entregou um dia? Porque uma legião se dobra diante dele quando vê ele. Quando vê. E exclamando com grande voz, que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha o que esse demônio fala para Jesus. O que tenho eu contigo? Filho do Deus Altíssimo. Que reconhecimento, irmãos, por parte de um demônio. Que reconhecimento por parte de uma legião, de olhar para o Cristo e se prostrar diante dele e dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque conheciam, e disse ainda: peço-te que não me atormentes. Só fazendo um paralelo aqui, lembra quando o vinho acaba e Maria pede para Jesus, né, acabou o vinho, o que Jesus responde? Que tenho eu contigo? Né? Não é chegado o meu tempo ainda. E aqui, o próprio demônio diz: que tenho eu contigo? Porque ainda não era chegado o tempo, tá? Do juízo sobre os demônios. Mas e depois você conhece a história que eles pedem para ficar na região, porque eles dominavam aquela região, e como o tempo determinado de enviar os demônios para o inferno e para o lago de fogo não havia chegado, né? E aí então Jesus permite que ele entre na manada de porcos, porque esses demônios ralé precisam de corpo, tá? É corpo de bicho, corpo de gente, corpo de animal, qualquer um eles entram, porque são a classe mais ralé de demônios. E aos que atormentam, que incomodam, é que muitas vezes você fica com medo quando alguém incorpora. São esses demônios ralé, que se da autoridade do nome de Jesus, você expulsa. Se você tiver comunhão com Cristo. Então, mediante de tudo isso, irmãos, qual deve ser a nossa declaração de fé hoje? Qual é a sua declaração de fé? Como crentes, como cidadãos do reino, como cidadãos dos céus. Então a primeira é o exemplo do eunuco, quando entendeu acerca da salvação explicada por Filipe. Ele estava lendo Isaías, não entendia nada, o Filipe se aproxima do carro, amando do Espírito Santo, e ele pergunta: de quem o autor está falando? De si mesmo ou de outra pessoa? E aí Filipe começa nas Escrituras ensinando a respeito do Cristo. Então olha a declaração. E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração, Atos 8:37. Atos 8:37. É lícito se crer de todo o coração, e respondendo ele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então acontece aquela conversão, a explanação da salvação, e aí eles vão próximo de umas águas, e aí, né, o eunuco pergunta: olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E aí o Filipe responde: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma declaração de fé. É uma declaração que rompe o mundo espiritual. É uma declaração que os demônios não gostam, que eles têm que fugir rapidinho da sua presença. A segunda está em Romanos 10:9. Então a nossa segunda profissão de fé: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Boca, falando, confesso.
Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se confessares com a boca o Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não basta somente confessar, você tem que acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque a morte de Jesus sem a ressurreição, ela é inútil. Ela não tem propósito. Mas você confessa que crê que Ele é o Filho de Deus, e no seu coração, você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. A chave que te liga. Quem é Jesus na Bíblia? Nós temos pelo menos 50 nomes atribuídos a Ele. Tem mais, mas pelo menos eu trouxe 50 nomes aqui. Vou fazer rapidinho dentro do nosso tempo, tá? Para você entender o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, que não há dúvida de quem Ele é. Porque todos esses nomes, eles estão a nosso favor. Os nomes referidos a Cristo é relacionado ao seu povo, às suas ovelhas, às ovelhas do seu pastoreio. Quando nós o buscamos, quando o invocamos, com toda certeza nós seremos salvos pela graça, mediante a fé nele. E nós precisamos invocá-lo de todo o nosso coração. O primeiro nome é Filho Amado. Tem as referências bíblicas aqui, mas eu não vou falar sobre as referências, para não tomar o seu tempo. Tá? Mas está todas as referências aqui, se alguém quiser depois, você pode ou procurar na internet, que isso aparece, tá? Que eu tirei da internet essa lista. Filho amado, Salvador, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, ressurreição e vida, o Senhor Deus, a imagem do Deus invisível, o Filho do Homem, o Santo de Israel, o caminho, a verdade e a vida. Esse é um versículo tremendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro mediador, outro salvador a não ser Jesus Cristo. O resto é balela, fichinha, né? Conto de carochinha. O pão da vida, a luz do mundo. Hoje nós vamos ter a ceia. Jesus é o pão, a sua carne se entregou como o pão da vida. A luz do mundo. Quem anda em Jesus não anda em trevas. Quem tem a luz do mundo não anda em trevas. O Salvador do mundo, o leão da tribo de Judá, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, a cabeça da igreja. Há um cabeça, irmãos. Há um líder da igreja. A igreja não está sozinha, ela não anda sozinha, ela não caminha sozinha. Há um líder. E esse líder é Jesus Cristo de Nazaré. O Cristo ressurreto. Se as palavras daqui de cima não te alimentam, vai para a Bíblia. Ela é suficiente. Se as palavras daqui de cima ou de qualquer outro púlpito não estão te alimentando, vá para a Bíblia. Consulte tudo isso aqui que estou falando, e a Bíblia falará com você, Deus falará com você através da Bíblia. Porque a igreja tem um Senhor, a igreja tem um cabeça, e nós somos membros desse corpo, a igreja é o corpo, e nós somos membros desse corpo, que Cristo é a cabeça. Um corpo funciona dentro das suas leis, um corpo funciona dentro das suas ordens, dentro dos seus movimentos, um dependendo do outro. É o corpo de Cristo. E ninguém pode dizer que é membro sem estar ligado ao corpo e sem estar ligado à cabeça. Isso é bíblico. O membro tem que estar ligado ao corpo e o corpo à cabeça, para ser completo. E um membro cortado do corpo, ele é necrosado, ele apodrece. Tem muita gente que está achando que está vivo, mas está podre. Porque está fora do corpo, está desligado do corpo, apodrece, fede. O cabeça da igreja, a videira verdadeira, o sol da justiça. Ah, como esse sol da justiça brilha, irmãos. Como esse sol da justiça brilha a nosso favor. O sumo pastor, o alfa, o ômega, é tudo concentrado nele, o princípio e o fim. O começo e o fim. Já está cheirando pastel, hein? Tem pastelada no final aqui, tá, gente? Olha o cheirinho. Então vai preparando o bolso aí para abençoar o mas, tá? Como vocês abençoaram a hamburgada, vão abençoar o mas também.
o Filho do Altíssimo, o Filho do Deus vivo, o sumo sacerdote, Rei das nações, a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Entra no céu só por esta porta, irmãos. O Cordeiro de Deus, o Nazareno, o justo juiz, o Rei da glória, o autor da nossa salvação, o advogado que está junto ao Pai, o nosso Salvador, aquele que havia de vir, o carpinteiro, Jesus de Nazaré, bom mestre, pedra viva, a pedra angular da esquina, Jesus o Galileu, nomes atribuídos a Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo, Emanuel, que é Deus conosco, ele é a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele se manifestou em carne e habitou entre nós, o verbo da vida, a rocha em que a nossa casa deve estar firmada, o Messias, o encontrado, Yeshua HaMashiach, a luz dos homens, o libertador, a videira, rabino, mestre, olha quantos nomes, Senhor dos senhores, Filho de Deus, estrela da manhã, e muito mais. Irmãos, e muito mais do que Jesus receber uma afirmação de demônios, porque para isso não era importante para Jesus. Ele não se achava, ele não se vangloriava porque os demônios diziam isso. Pelo contrário, ele mandava os demônios calarem a boca. Fica quieto, não mandei você abrir sua boca. Jesus não tinha vantagem nisso, mas ele tinha vantagem de alguém que por duas vezes declarou quem era Jesus. Primeira vez quando ele foi batizado, a Bíblia diz que Jesus saiu logo das águas e desceu o Espírito em forma corpórea de uma pomba, e uma nuvem o cobriu, uma voz veio da nuvem, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho muito prazer. Deus faz uma declaração para o Filho, este é o meu Filho amado. Aí sim Jesus se orgulhou. Aí Jesus se achou naquele momento, porque ele teve a declaração do próprio Pai. E Jesus precisava dessa afirmação para enfrentar aquilo que ele iria enfrentar dali para frente. Porque ele sabia que o Pai estaria com ele em todos os momentos. E nós temos que ter essa convicção, essa certeza de que o Pai está conosco em todos os momentos. Outro momento, outra afirmação é no Monte da Transfiguração, quando ele se transfigura diante dos apóstolos, dos 3 discípulos mais próximos dele. E a Bíblia diz que aparece Moisés e Elias, né? E a voz do céu de novo, este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria, a ele ouvi. Outra afirmação do próprio Jesus, do próprio Deus, do próprio Pai para Jesus, porque Jesus precisava dessa afirmação. Não que ele tivesse necessidade, mas para que a comprovação de que o Pai estaria com ele. E também para a comprovação daquelas pessoas que estavam ali, que realmente ele era o Filho de Deus. Aquele que havia de vir. E quero finalizar, irmãos, com este texto, para podermos tomar a ceia nessa noite, e eu gostaria de estender um convite antes de finalizar o culto também para vocês. Nós vamos ler aqui então Atos 16, do 30 ao 33. Uma outra confissão, um outro fato tremendo que aconteceu, de salvação. Essa história aqui é a história Paulo está preso, né? E Paulo e Silas começam a cantar e as prisões se abrem e as cadeias, né, se rompem, os troncos são, né, que estavam ligados aos troncos se soltam, e há um grande terremoto e o carcereiro fica desesperado, pensando que os presos haviam fugido, mas Paulo grita, calma, não faça isso, porque ele ia se matar, nós todos estamos aqui, e diante desse acontecimento, dessa presença gloriosa de Deus, porque a presença de Deus tem que causar terremoto, tem que mudar o ambiente, né? Tem que sacudir os alicerces, e aí o texto fala, e tirando-os para fora, disse-lhes, Senhor,
Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Você já fez, se alguém aqui nessa noite que não é salvo, você já fez essa pergunta? Senhor, o que é necessário para eu me salvar? Você já se indagou o que é necessário realmente para eu ser salvo? E os apóstolos, ou Paulo, disseram, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala isso para um chefe de família, para o pai de família que era o carcereiro. Olha, chefe de família, olha, líder do lar, se você se converter de verdade, toda a sua família virá atrás. Toda a sua família virá atrás. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ele disse para o homem da casa, para o que governava aquela casa, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então a Bíblia diz que o pai de família foi batizado primeiro, depois a sua família, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo e toda a sua casa foi salva. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Palavras do Senhor, palavras dos apóstolos Paulo e Silas. Eu quero que as pessoas que estão escaladas para distribuir os elementos venham aqui à frente. Nós vamos então tomar a ceia do Senhor nesse momento. Eu gostaria que você tivesse essa convicção de, ao tomar a ceia, que Jesus Cristo é o Filho de Deus na sua vida. Se você não é batizado, se você não tem um compromisso com Cristo, não é batizado, você não deve tomar a ceia. Porque a ceia é a mesa dos filhos, dos íntimos, dos próximos, daqueles que declaram verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não que estamos desprezando você, pelo contrário, nós estamos te protegendo. É proteção, porque você vai tomar a ceia sem um discernimento, sem saber o que realmente é. Simplesmente você vai tomar um suco e comer um pão. Isso você toma na sua casa. Mas para aqueles que são filhos, para aqueles que entendem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, esse há intimidade. Então vão tomar a ceia com discernimento, discernindo o corpo do Senhor. Eu gostaria que você fizesse uma autorreflexão agora na sua vida. E eles vão cantar uma música, vocês vão ser distribuídos os elementos, e antes disso eu vou ler um texto bíblico. Você pega os elementos e fica segurando ele aí no seu banco, tá, na sua cadeira, e depois nós vamos tomar junto, tá, a ceia do Senhor. Deixa eu só achar aqui o texto que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, gostaria que um dos irmãos, ao finalizar aqui as filas, né, viesse servir aqui para os instrumentistas e o pessoal do louvor, e os nossos queridos que estão nas câmeras e lá em cima, tá? Alguém puder servir, tá bom? E diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então todas as vezes que você toma deste pão, toma dessa ceia, você anuncia a morte do Senhor. Você está promulgando a morte do Senhor até que Ele venha. É um evangelismo.
Você está anunciando isso. Sabemos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele está à direita de Deus, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Então você, neste momento, ao começar a música, você pode sair do seu lugar, tá? Com todo cuidado, pode ser tranquilo, tá bom? Por causa do distanciamento, mas venha, pegue os seus elementos e espere no seu local, na sua cadeira. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, seu amor. E nesse da vida, de graça recebi, sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Vamos ficar em pé. Aleluias. Todos pegaram. O irmão Altair está servindo lá em cima. Rafael não pegou? Pegou? Alguém ficou sem pegar os elementos? Levante a sua mão, alguém vai até você. Amém. Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, disse:
Depois ele pega o cálice, né, também da graça, o cálice da nova e eterna aliança. E ele agradece a Deus, ele dá graças ao Senhor. E vamos agradecer então esse símbolo, que é o símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que foi entregue por nós. A morte de Jesus foi real, a morte de Jesus foi verdadeira, e hoje nós estamos aqui anunciando essa morte. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu corpo dilacerado a nosso favor. Obrigado pelo teu sangue derramado a nosso favor, Pai. Te agradecemos por tão grande salvação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Jesus Cristo de Nazaré. Tua palavra diz que não há nome maior que o teu, nome sobre todos os nomes. E a Bíblia diz ainda que todo joelho se dobrará. Se dobrará, Senhor, todo joelho se dobrará diante de Ti. E hoje nós estamos como o Teu corpo, como Tua igreja. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, juntos então, comamos o pão e bebemos do suco.